Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. No nosso Agente hoje nós vamos falar sobre aposentadoria, benefício garantido por lei a todo trabalhador brasileiro que contribui com o INSS. No Brasil, são mais de 23 milhões entre aposentados e pensionistas pela Previdência Social, sendo que a maioria deles são mulheres. Mas muitas pessoas têm dúvidas ao solicitar o benefício e outras ainda precisam recorrer à justiça para conseguir se aposentar. Para esclarecer melhor o assunto, eu estou recebendo a chefe do Serviço de Benefício do INSS, Fabíola Pereira, e o diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Célio Mendes. O programa está valendo e em um minuto eu já vou conversar com eles que já estão aqui na minha bancada. A aposentadoria pode ser por idade, tempo de contribuição, invalidez e para o segurado especial. O assunto é alvo de dúvida por grande parte dos trabalhadores brasileiros. Veja na reportagem. Para muita gente, quando o assunto é aposentadoria, falta planejamento e sobram dúvidas. Nas ruas de Goiânia é difícil encontrar quem pensa no futuro. Não, por enquanto, ainda não estou planejando ainda não. Planejei ainda não, assim, tipo de INSS, pagar INSS. Não. Por enquanto não. Você acha que está muito distante? Tá. Um pouco, né? Estou deixando um pouquinho de lado, até agora ainda não pensei não. Por que o senhor acha que não está planejando tanto? É questão de financeira mesmo. Porque se tivesse é muito bom, a gente planejar o futuro é bom para a família, para todo mundo, não deixa nada pendente. Virgínia de Arice está com 42 anos. Ela confessa que até agora não começou a contribuir com o INSS. Ainda não. Já passou da hora já. Você acha que o brasileiro demora muito para se planejar, principalmente em relação à aposentadoria? Isso é verdade. O brasileiro espera muito. A aposentadoria é um benefício garantido por lei a todo trabalhador brasileiro que tenha contribuído com o INSS pelos prazos estipulados. A Previdência Social considera 4 formas de direito ao benefício: por tempo de contribuição, por idade, invalidez e em casos especiais. A vice-presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário explica que, em geral, são levados em conta o tempo de contribuição e a idade mínima do trabalhador. A aposentadoria por idade. O homem precisa ter 65 anos, a mulher 60 e 15 anos de contribuição. Então, o que ocorre? Na aposentadoria por idade não vai incidir o fator previdenciário, a não ser que você queira. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado, se homem, vai ter de comprovar 35 anos de contribuição, se mulher, 30 anos de contribuição e pode aposentar em qualquer idade. Muitas vezes o trabalhador fica em dúvida se deve se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. É quando entra em cena o fator previdenciário, conforme explica a advogada. Quanto mais jovem a pessoa aposentar, menor vai ser o seu salário de benefício. Por quê? Por causa do fator previdenciário. Porque o fator previdenciário ele vai verificar essa questão da expectativa de vida. Então, quanto maior a expectativa de vida, você vai ter um valor menor de salário de benefício. O fator previdenciário foi determinante para que Luiz Alvarenga decidisse continuar trabalhando, mesmo perto de conseguir a aposentadoria. Completei agora o mês passado 35 anos de contribuição e eu resolvi aposentar só pelo INSS, mas vou continuar trabalhando, porque se eu aposentar hoje e for receber só o salário da aposentadoria, não dá para me sobreviver. Alvo de dúvidas, o tema leva centenas de pessoas diariamente às agências do INSS. Os atendimentos são espontâneos e também agendados pelo telefone ou pelo site da Previdência. São atendidas aqui na agência do INSS, no centro de Goiânia, pelo menos 500 pessoas por dia. A maioria dos pedidos de aposentadoria é por tempo de contribuição. A gerente da agência diz que, em geral, o processo para pedir aposentadoria é rápido. O problema é que, geralmente, os trabalhadores chegam sem documentos e informações importantes relacionadas à sua vida profissional. Para não errar, a dica é planejar a aposentadoria e estar de olho se a contribuição está em dia. Apesar de se dizer que no INSS é tudo muito difícil, mas se a pessoa tiver com a documentação correta, ela sai aposentada. Não é difícil a gente reconhecer. Márcio conseguiu se aposentar rapidamente. Ele conta que sempre se organizou, pensando no futuro. Eu procurei
guardar toda a documentação, sempre estar acompanhando, né, todas as mudanças que existiam em relação à Previdência Social e não deixei para a última hora. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a Fabiola Ferreira, ela que é chefe do Serviço de Benefício do INSS pela Gerência de Goiânia, e o Célio Mendes, que é advogado e diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Eu vou pedir para a Fabiola explicar para a gente que tipo de, começando com ela, essa conversa, esse bate-papo tão importante, quais os tipos de aposentadoria previsto pelo Regime Geral de Previdência Social. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite. Desculpa. Boa noite, deputado. É um prazer poder usufruir desse espaço para falar sobre Previdência. As aposentadorias, elas são divididas em aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e as aposentadorias especiais, que são aquelas em que os trabalhadores estão expostos a agentes periculosos, insalubres. São essas, basicamente, as aposentadorias. Por idade seria mais ou menos o quê? Tem uma diferença entre urbana e rural, não tem? Sim, entre o homem e a mulher, né? A aposentadoria por idade da mulher, ela ocorre aos 60 anos, na área urbana, com 15 anos de contribuição. Ao homem, aos 65. Na área rural, essa idade é reduzida em 5 anos. Então, o trabalhador rural, ele se aposenta, o homem, aos 60 e a mulher aos 55. Para se aposentar por idade também tem que ter um tempo de contribuição ou não? Ah, ótima essa colocação. Porque as pessoas, elas entendem que ao completar a idade, elas têm automaticamente o direito a se aposentar. E, bom, para todo direito corresponde a um dever. Então, além de implementar a condição da idade, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Então, são esses dois pré-requisitos, né? Além da idade, os 15 anos de contribuição. Tá. Trazendo o Célio para a nossa conversa, Célio, na hora de fazer aqueles cálculos, se é vantajoso ou não aposentar e tudo mais, tem muita gente que ainda fica perdido aí. Qual que é a melhor forma de fazer esses cálculos e por que que muita gente, se não todos, reclamam muito, principalmente que cai, eu já ouvi muita reclamação, assim, cai pela metade o ganho e por aí vai. Seja bem-vindo. Boa noite, deputado, boa noite a todos os ouvintes. O que acontece, deputado, é o seguinte, com o advento do fator previdenciário, que veio para evitar que o segurado aposentasse precocemente. Então, o melhor benefício para o segurado é aquele que ele completa o tempo de contribuição, no caso do homem, a regra geral é 35, mulher 30, e a idade, que é para o homem, como falou a doutora Fabiola, né? Para o homem 65 anos, no caso de urbano, e mulher 60. Então, quando o segurado preenche os dois requisitos, né? Que é a idade e o tempo, nesse caso, ele dificilmente vai sofrer influência do fator previdenciário. E quando sofre, em regra é para beneficiar, né? Porque aí, nesse caso, o fator previdenciário, no caso, quando ele tem a idade mínima acima, em regra o fator vem beneficiar. Então, esses que reclamam, em regra geral, eles requerem um benefício ainda muito jovem, 50 anos de idade, 55 anos. Então, nesse caso, né, Fabíola, e aí sim ele tem uma redução significativa no benefício. Porque na realidade as pessoas se aposentam muito cedo, né? Elas entram no mercado de trabalho muito cedo e aí estão aí com 48, 53 anos, já com o tempo de contribuição necessário para se aposentar. O fator previdenciário, o que ele... a intenção é manter as pessoas no mercado de trabalho por mais tempo, né, doutor Célio? Exatamente. Porque ele leva em consideração a idade, a sobrevida, porque as pessoas se aposentam e ficam aí 30 anos ainda aposentados. Então, quanto mais tempo a pessoa permanecer trabalhando e contribuindo, melhor, de fato, é o cálculo do benefício dela. Então, vamos só para a gente entender. Não é, uma coisa precisa estar ligada à outra. Então, uma pessoa completou 35 anos de contribuição e ele não tem 60 anos ou 65 anos, ele não pode se aposentar? Pode. Ele pode. Só que, como a Fabíola falou, nesse caso, como ele não tem a idade mínima, mas ele tem o tempo de contribuição, aí o fator previdenciário vai incidir para quê? Para reduzir o benefício dele. Agora, eu vou dar um exemplo, Fabíola, é o seguinte, eu estava analisando essa noite, no caso de um segurado que ganha R$1.000 por mês, que é o salário de contribuição dele, que é o salário que ele devia aposentar, se ele trabalhar por mais tempo, além dos 85, e
aposentar após a idade mínima, ele pode ter um aumento de salário, ele pode chegar até R$ 1.500. Ele pagou R$ 1.000, que era o salário que ele devia aposentar integral, mas ele pode ter um benefício vantajoso, tudo isso utilizando do fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele também tem um condão, né, de prejudicar, mas também pode beneficiar, como muito bem disse a Fabíola, isso para evitar que a pessoa aposente muito jovem. Não é isso, Fabíola? Não, e outra coisa, deputado, que as pessoas às vezes desconhecem. O cálculo do benefício, ele começa em julho de 94 até na data da sua aposentadoria. Esses valores, eles são reajustados por índices fixados em lei. O governo que fixa esses índices. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa lá no começo, né, da carreira tinha um salário muito melhor do que hoje. Então, nesse caso, como é média, o fator previdenciário, ele melhora esse cálculo de benefício. Porque o sistema pega os 80% maiores salários e despreza os 20% menores. E por que tem tanto deputado federal, doutora Fabíola, que defende o fim do fator previdenciário? Porque ele, de fato... porque a intenção dele é manter as pessoas no mercado de trabalho. Mas isso não é positivo? Não, o que acontece, deputado? Na realidade, as pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Então, ela faz, na realidade, da aposentadoria, uma outra renda. Outra fonte de renda. A mais. A mais. E aí, o que acontece? Uma hora ela vai ter que se aposentar de fato e viver daquela renda inicial. E aí, aquela renda, por conta de ter sido concedida quando a pessoa era muito jovem, ela vai estar mais baixa. Pronto. Então, não é uma coisa que compensa economicamente falando para a pessoa que vai se aposentar. É melhor esperar direitinho a hora certa. Mas e quando acontece por invalidez, doutor Célio? Explica para a gente. Olha, nesse caso, deputado, acontece a invalidez é quando o segurado, né, ele é acometido, né, de uma doença ou de um acidente e ele perde a sua capacidade, né, de trabalho, e que essa perda da capacidade ela tem que ser permanente e definitiva. Ela não pode ser... Se for temporária, ele vai receber um auxílio-doença. Agora, se ela for permanente, definitiva, aí ele vai aposentar. E nesse caso, ele aposenta, em regra, pelo último salário de contribuição. Ele não tem nenhum prejuízo, ele vai continuar recebendo praticamente o que ele contribuir para a Previdência Social. Nesse caso, não se aplica o fator previdenciário. Mas aí você precisa tem que ter sido uma tragédia, alguma coisa assim, e aí você precisa ter um atestado médico? Olha, em regra... o médico precisa testar que você... O INSS mesmo tem um sistema de saúde. A perícia, ele tem que ser examinado pela perícia médica do Instituto, e como o doutor Célio falou, a perícia médica tem que constatar que essa incapacidade dele é definitiva, que ele não tem mais como readquirir a capacidade laborativa dele. Então, por isso, ele é examinado pela perícia médica e ele tem que estar munido também de relatórios médicos, né, que relatam esse problema de saúde dele, para que a perícia constate que, de fato, ele não tem como se recuperar. E quero também lembrar, deputado, que nesse caso que a doutora Fabíola afirmou, que ele é submetido a uma perícia no INSS, e muitas vezes o período do INSS entende que ele não está incapacitado para o trabalho e nega o benefício. Aí é o caso, né, do segurado recorrer ir buscar a justiça para que tenha, né, uma nova perícia judicial, aí não já é uma perícia indicada pelo juiz, do juízo, aí esse perito é que, em regra, é que vai dar a palavra final se realmente ele está incapacitado ou não. Então, Sérgio, já que o senhor tocou nesse assunto, por que ainda tem gente que tem que recorrer à justiça para conseguir se aposentar? Não deveria ser assim, né? Nós comentávamos ainda há pouco ali nos bastidores o seguinte: o que acontece, deputado? O servidor público, em geral, o senhor sabe muito bem disso, ele é pautado pelo princípio da legalidade, ele só pode fazer aquilo que a lei manda. Se as instruções do INSS, a legislação diz que para conceder o benefício X ou Y, ele tem que observar essa norma, essa lei, todos os mínimos detalhes. E se o segurado, ainda que ele entenda que ele preencheu todos os requisitos para ter direito ao benefício, e o INSS nega os benefícios, o servidor nega, por entender que faltou um mínimo detalhe, aí sim o INSS nega, porque o servidor ele não vai correr o risco de conceder o benefício entendendo que falta algum elemento, algum documento, alguma prova. Aí, nesse caso, é o caso de buscar a tutela do Poder Judiciário, e o juiz, né, doutora, ele tem essa prerrogativa e ele manda pagar, marca dia, marca hora. Então, o Poder Judiciário no nosso país é quem dá a última palavra, né, nos conflitos sociais. E quando o INSS tem conflito com o cliente ou vice-versa, felizmente, né, isso é levado ao Judiciário e lá é dada outra palavra.
O servidor, como ele está sujeito ao cumprimento dessa legislação, porque o que a gente estava conversando... Tem que obedecer o que está escrito no papel, né? Pronto. Exatamente. O INSS, ele não nega direitos, ele reconhece, ele nem concede, nem ele nega, ele reconhece. Então, é o segurado que tem que comprovar as condições e o INSS reconhece. E o índice de concessão, deputado, ele é alto. Ele é muito mais alto do que as pessoas imaginam. Mas o benefício concedido, nós temos no Brasil 31 milhões de aposentados, entre os aposentados e os benefícios assistenciais. Então, quer dizer, é muita gente. O número de concessões é em número elevado, mas infelizmente não são essas, né, que vão para a mídia, que são expostas. Os que são negados é que são mais divulgados, infelizmente. Tá ok. Eu vou fazer uma pergunta para botar um pouquinho de álcool nessa fogueira, tá? Por que falam tanto, doutora Fabíola, depois do doutor Célio, por favor, responda também, que a nossa Previdência está quebrada ou está perto de quebrar? Olha, eu estou há muitos anos nessa casa. Eu nunca vi... o primeiro pagamento, ele tem um prazo previsto em lei de 45 dias para ser concedido. Depois que a pessoa começa a receber, deputado, eu estou há quase 30 anos nessa casa, eu nunca vi ninguém ter um segundo pagamento atrasado. Então, para mim, isso tem muita divergência nessa discussão. Acho que a Previdência está quebrada. O próprio ministro Garibaldi, ao assumir, disse que era o maior abacaxi da vida dele. Né? De fato. E ele dizia isso, ele dizia que falta muito recurso. Hoje você tem muita gente se aposentando e pouco dinheiro lá dentro. Isso é uma realidade, porque o número de pessoas contribuindo, nosso sistema previdenciário ele é contributivo. Todo mundo contribui para as pessoas se aposentarem. Não é a minha contribuição, eu estou pagando para mim e vai servir para mim, não é? É o custeio da Previdência. E, de fato, as pessoas estão vivendo muito mais tempo. Então, as aposentadorias, elas estão durando muito mais tempo. Então, o número de pessoas contribuindo em relação ao número de aposentados realmente diminuiu bastante. Mas também as políticas fiscais junto às empresas, para não haver sonegação, têm sido muito, muito favorecidas. Então, eu acho que isso, de fato, ajuda a equilibrar a conta. Deputado, para complementar aqui a doutora Fabíola, eu quero dizer o seguinte, que há realmente um discurso por parte do governo, do qual nós do GDP e demais pessoas que militam na área previdenciária discordamos integralmente da posição do governo. Por quê? Porque quando a gente observa na Constituição Federal o capítulo da Seguridade Social, lá nós vemos que ela é composta pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde. E a arrecadação que se faz para o capítulo da Seguridade Social é muito amplo. Nós temos contribuições das empresas, do trabalhador, dos órgãos, do Poder Executivo, Legislativo, enfim, prefeituras. Então, a base é muito larga, concurso prognóstico. Então, o que acontece? Então, toda essa arrecadação é da Seguridade Social. Então, ela vai para a saúde, para a assistência social e para a previdência social. No entanto, o governo, doutora, quando ele solta, ele divulga esses números, o que ele faz? Ele pega apenas a contribuição da folha de pagamento e confronta com o pagamento dos benefícios. Ora, a Previdência Social ela não é mantida só pelas contribuições que verte para a Previdência Social, não é só essa que o governo divulga. Então, ele precisa... Por que ele faz isso? Porque através da DRU, né, ele quer desvincular as receitas para usar em outros programas, e especialmente programas eleitoreiros, né? Então, ele não computa as contribuições que deveriam computar para a Previdência Social. Então, ele solta uma informação que, na realidade, não representa a veracidade dos fatos. Então, por isso, quando você confronta, Fabíola, o que o INSS paga e as contribuições que vêm da folha de pagamento do trabalhador, de fato, não bate. E nem tem que bater, e não tem que fechar essas contas, porque as contribuições não são só essas. E cadê as outras contribuições que ele não põe no cálculo? Então, essa é a grande questão que se discute, né, há anos, né, enfim, mas a gente percebe que a decisão do governo é realmente criar esse alarde falso. Você acha que é um factoide? Então. Um factoide, que é um alarde falso para quê? Eu entendo que é para ele ter a possibilidade, né, de ter uma receita que ele não... É a receita que eu posso utilizar, né, para o que eu quiser, não vou computar ela aqui, e mais, vou criar um alarde aqui que é para desestimular as pessoas, né, a pleitear benefícios. Enfim, eu acho que é uma forma de fiscalização que ele faz, né, de intimidar as pessoas num alarde falso, que eu acho que não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, cria um descrédito
cria um descrédito na população, nos trabalhadores. É comum a gente ouvir trabalhadores dizer, eu não vou pagar porque está quebrando, né? Eu vou comprar um imóvel, vou fazer uns barracões para alugar, é muito melhor que eu investir dinheiro em algo que está quebrado. Então, acho que o governo ele faz uma política inversa e é maléfica para o sistema. Eu, como já disse, discordo dessa informação. Bom, doutora Fabíola, a senhora falou há pouco que tem gente que aposenta e continua trabalhando. Sim. E me parece que de um tempo para cá, inventou-se algo que a pessoa pode aposentar e continuar contribuindo com o INSS para fazer uma chamada desaposentação. É isso? Desaposentação. Explica para a gente isso. As pessoas estão buscando na justiça, porque isso não tem previsão administrativa, deputado, porque de acordo com a legislação, a aposentadoria ela é irreversível. Do momento que a pessoa recebe o primeiro pagamento, ela está efetivada. Ela é aposentada. Pronto. E aí não se pode voltar atrás, não se pode pedir a desaposentação. O que as pessoas estão pedindo, reivindicando na justiça? Que como ela continua trabalhando e ela continua contribuindo, que é aquela história que eu falei para o custeio, aí depois de muitos anos, elas querem usar aquele período que ela continuou contribuindo para fazer um recálculo da sua aposentadoria. É isso que é a desaposentação. Mas ela ainda não tem nenhum trânsito em julgado, que eu saiba, né, doutor Célio? Pelo menos em Goiás ainda não houve um efetivo nesse sentido. Ainda está numa discussão jurídica. Então há uma insegurança jurídica aí. Sim, sim. Até agora não existe nenhum fato consumado de desaposentação com novo cálculo de benefício. Eu tenho notícia, né, de que já foi implantado alguns benefícios. Não em Goiás, né? Em Goiás. Em Goiás? Eu tenho uma informação de um benefício de um colega. Por favor, doutor. Então, o que acontece é o seguinte, como a doutora Fabíola disse, veja bem, o INSS, a Previdência Social, ela é uma seguradora pública. Uhum. Então, seguradora, um seguro o senhor paga, o senhor tem uma contrapartida. Então, veja, se o INSS, a Previdência Social, exige do trabalhador que aposentou e que continua trabalhando, que ele continue pagando contribuição, é evidente que há de haver uma contraprestação. Uhum. E isso já é aceito nos regimes próprios. Os regimes próprios já têm essa previsão. Então, o trabalhador, ele contribuiu, ele pagou, ele tem direito. E o que acontece? Como o INSS, ele não concede, não é porque não quer conceder, é porque não tem lei que autoriza ele conceder. Ele não pode conceder. Uhum. E tem um projeto em trâmite, né, já está em fase avançada. Ele parou na Comissão dos Assuntos Financeiros. Por quê? Porque entendeu que causaria um impacto muito grande para o país, e aí já estava aprovado, já estava na fase final. Então parou e está parado, por quê? Porque entende que vai causar um impacto de 70 bilhões nos cofres públicos e por isso deixou o processo na gaveta. Agora, é uma questão que os congressistas, o governo tem que resolver. Uhum. Ou deixa de contribuir, ou deixa de tributar o trabalhador, porque se tributou é óbvio que vai gerar um direito. E o Poder Judiciário tem concedido. Essa matéria também está em repercussão geral, está lá no Supremo Tribunal Federal, para ser julgado também, e lá sendo julgado. Mas aí entra a lógica também que você tem um custeio que precisa ser mantido. Né? Mas a lei diz que é o seguinte, é pelos trabalhadores, custeio os que estão em atividade, custeio os que estão aposentados, os inativos, tá certo? Mas o interessante dizer é o seguinte, é que a Previdência Social ela tem um caráter securitário, é uma seguradora. Então, se você pagou um seguro, você tem que ter a contrapartida. E é nisso que o Poder Judiciário está se pegando e aqueles que ingressam com a ação de desaposentação têm logrado êxito, né, embora o INSS está recorrendo, né, mas tudo leva a crer que o INSS será vencido nessa matéria. Doutor, vou fazer uma consulta aqui para o senhor agora, até para que o pessoal de casa possa se identificar, se for o caso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Naquela época não tinha ainda a regra menor aprendiz e tudo mais. E desde os 14 anos, como eu fui ser assessor de um vereador em Goiânia, eu já recolhi ali, embutido no próprio salário e tudo mais. Bom, e desde então, tenho contribuído. Eu só vou poder me aposentar, Fábio, quando eu fizer 60 anos ou 65 anos, ou quando eu chegar nos 35 anos de contribuição. E se chegar nos 35 anos de contribuição, eu falar, não, eu quero continuar, eu estou bem, estou bacana, não quero me aposentar, quero continuar contribuindo até para que eu tenha... E aí vocês me respondam, porque realmente, desculpem meu leiguismo, eu estou querendo saber mesmo.
eu posso continuar contribuindo para que minha aposentadoria seja maior depois? Não só pode, como deve, né? Pois não. Veja bem, a aposentadoria, para o seu caso, né? Então é o seguinte, ela vai se dar, né, como começou a trabalhar muito jovem, certamente pelo tempo de contribuição. E aí, pelas regras atuais, né, o senhor é muito jovem, né, certamente, daqui até lá... Eu posso me aposentar com 49 anos, novo Exato. demais. Só que aí o fator previdenciário vai derrubar seu salário no mínimo pela metade, né? Então é o seguinte, com base... Não vale a pena, né? Com base nisso é que nós orientamos, né, e o objetivo da legislação em vigor, embora o fator previdenciário deve cair, né, porque aí está sofrendo grandes ataques, né? Por certo, é uma matéria simpática, né? E que agrada a população, né? E aqueles que votam, certamente, né? Vai acabar caindo. Mas para o Brasil não é positivo, né, doutor? Para o cofre do país, não. Né? Mas para o trabalhador é um benefício. Sim, doutor, mas a gente tem que começar a pensar também que nós precisamos ter gerações trabalhadoras, nós precisamos de gente trabalhando também. O Brasil precisa se desenvolver, ele se desenvolve com pessoas trabalhando. Nós concordamos com um questionamento que eu faço. Nós concordamos com isso. E eu e a doutora Fabíola conversava ainda há pouco justamente sobre isso. Na realidade, brasileiro, nós brasileiros temos uma cultura, né, de querer tirar proveito da situação. Então, é comum que o trabalhador, o brasileiro, o cidadão em geral, eu digo o seguinte, todo cidadão brasileiro está sujeito a um dia ir ao INSS pedir um benefício. Isso aí é praticamente, né, uma regra de ouro. Quer seja pobre, quer seja rico, um dia vai bater as portas do INSS para pedir um benefício. Nós temos um caso, o trabalhador que nunca contribuiu, né, um centavo, e ele quer um benefício. Então, há uma cultura do brasileiro... De dependência. Do assistencialismo, dele achar que o Estado é assistencialista. Fala, e outra coisa, as nossas regras também precisam mudar, porque em muitos casos, para aqueles trabalhadores... realmente uma situação financeira mais complicada, para ele nem compensa pagar, porque ele tem direito ao LOAS, ao benefício essencial, quando ele chega à idade, tanto faz ele pagar ou não, ele vai ter um benefício também. Então, assim, eu acho que são questões que o Brasil acabou caminhando nos últimos anos, né, e levou, de fato, para o assistencialismo, e leva as pessoas a pensar como um país assistencialista, que nós também não concordamos, nós achamos que, como o senhor muito bem disse, as pessoas têm que trabalhar, têm que produzir, o país tem que crescer, tem que gerar empregos, e as pessoas têm que aposentar quando ele não tiver mais condição realmente de trabalhar, a idade, chegou uma idade avançada, um problema de saúde, eu acho que ela tem que estar lá, a Previdência Social bem estruturada, né, bem forte, bem firme, com os cofres abarrotados de dinheiro, para quando chegar a nossa vez, a sua vez também, a gente ter aonde, né, nos amparar, porque nós trabalhamos, contribuímos, pagamos e temos que ter contraprestação. Até porque o benefício assistencial é a sociedade que paga. Não é? Então, tem que o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Justo. Então, tem que se preparar a pessoa para ela ser contribuinte do INSS, para quando vir a idade, o problema de saúde, ela está amparada pelo regime previdenciário. E depois não contribuiu a vida inteira, quando completar a idade ou ficar incapaz, ser detentora do benefício assistencial, que é a própria sociedade que vai pagar. Alguém paga a conta, não é? Doutora, deixa eu fazer uma última pergunta para a senhora aqui. Hoje nós temos as previdências privadas, que é um direito de qualquer cidadão ter a sua carteira de previdência privada, enfim. Essa pessoa que tem previdência privada, ela tem direito também do INSS? Sim, sem problema. Por quê? Porque o trabalhador, o empregado, a contribuição dele já é descontada pela empresa de forma automática. Então, ele é contribuinte obrigatório. Aquele autônomo, aquele que presta serviço e contribui, ele também vai ter direito à aposentadoria. Então, independente dele pagar uma iniciativa privada, uma previdência privada, a contribuição dele está sendo feita pelo regime geral e aí ele vai poder ter as duas sem problema. Ele vai poder receber as duas depois. Então, tem até uma ideia positiva para todo mundo que está assistindo a gente em casa, ter um lucro maior quando se aposentar. Isso, né? Aquela pessoa que deseja ter um benefício de um valor maior, aí ela pode sim, deve ir para a iniciativa privada, né? Exatamente, eu queria apenas complementar o que a doutora disse, o seguinte, eu entendo o seguinte, que não há nenhuma previdência privada que seja mais vantajosa do que a do INSS. Então, eu defendo o seguinte, só é interessante, deputado, para a pessoa buscar uma previdência privada ou complementar, somente para aquelas pessoas que já estão contribuindo com o teto do INSS, que hoje, para o ano 2014, é R$ 4.390. Então, quem
Quem tiver um salário além disso, ou vislumbrar um benefício previdenciário além disso, aí sim, aí compensa. Mas até esse valor, não vale a pena ele contribuir com nenhuma outra previdência, porque a INSS ele tem inúmeros benefícios, né? Além das aposentadorias já citadas, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e por aí vai. Mas esses auxílios têm facilidade de sair, doutor? Como a doutora disse... É só solicitar e se a pessoa tiver o direito, o INSS tem que assegurar. No caso do auxílio-doença, se ele tiver incapaz para o trabalho, e eu gostaria de dizer, deputado, que as pessoas, às vezes, elas se indispõem com o médico, com o servidor. O critério é da Previdência. Não é? O médico perito, ele é só um trabalhador que cumpre o que o patrão está mandando. Mas aí, se ele tem, de fato, a incapacidade laborativa, que não é doença, porque às vezes eu tenho uma doença e ela não me impede de trabalhar. Ou impede por um breve período. Por um breve período. Então, se ela tem um problema de saúde que está impedindo ela de trabalhar, ela vai ter direito a um auxílio-doença, não é? E o auxílio-reclusão, que é um benefício que eu acho que merecia um programa inteiro para falar dele, que é um benefício que ampara a família do preso. Assim, uma pensão por morte, né? Isso. Aí as pessoas colocam na internet que é a Bolsa Bandido, não é? E assim, eu defendo muito, porque não é o bandido, não é o bandido. Ele está defendendo a família de uma pessoa que cometeu um crime, que precisa de alguma forma sobreviver. E além do mais... E aí, outra coisa que eles dizem, mas a vítima não tem, a família da vítima não tem direito. Tem direito. Se a família da vítima, se a vítima foi contribuinte, a família vai ser amparada de qualquer forma. Então, o INSS, ele não faz essa distinção. Eu transfiro para os meus filhos o benefício da minha contribuição? Sim, sim. Na sua falta, o cônjuge e os dependentes, né? Os dependentes menores recebem a pensão. Agora, quanto ao auxílio-reclusão, eu queria comentar... Só os menores, quando se torna maior, não tem direito mais? Até os 21 anos. Né? Embora a maioridade civil 18. já seja 18, na legislação previdenciária ela continua sendo 21. Ok. Com relação ao auxílio-reclusão, é bom que se diga que aquele que está recluso, que a família recebe esse auxílio-reclusão, esse valor ele tem que estar dentro de um valor mínimo, menos de R$1.000 hoje, né? O segurado... O salário, de quem está preso, né, tem que ser, né, nesse valor. E além do mais, o preso, ele tem que ser trabalhador, ele tem que ser contribuinte. Justo. Porque nem todo mundo está preso é bandido. E o bandido do qual a sociedade, né, não gosta, esse em regra não contribui, então esse não recebe nada. É bom que se diga que aquele que está recebendo era alguém que foi preso e que trabalhava, que contribuía. Isso. Ele não é qualquer preso. Então é bom a gente saber. É importante. É por isso que eu falo, é um contribuinte. Né? Se a pessoa não contribuía e ele foi preso por algum motivo, a família não tem direito. Não recebe. Então não é uma bolsa bandida. Não é bolsa bandida. Exatamente, não é bolsa... veja bem, é o trabalhador, é o homem de bem, que qualquer um pode ir preso, né? Qualquer cidadão está sujeito a isso. Vamos colocar assim, então, para a gente entender. Um cidadão que estava contribuindo, cometeu, porventura, um crime por algum motivo. Exatamente. E ele foi preso. E a renda dele era baixa, não é qualquer... Quem ganha não é qualquer renda, R$2.000 não tem direito. Justo, tem um valor, por quê? Porque ampara a família... Se a turma do mensalão mesmo, a família não está recebendo. Com certeza. Não está. Com certeza não recebe. Ok, tá ok. Eu recebi para conversar desse assunto tão importante para todo mundo, até porque se a gente não chega lá, o contrário é a morte, então todo mundo quer chegar lá. A doutora Fabíola Ferreira, ela que é chefe do Serviço de Benefício do INSS pela Gerência de Goiânia. Obrigado, doutora Fabíola. Eu que agradeço o espaço, é sempre um prazer vir poder esclarecer as pessoas sobre os direitos delas diante da Previdência Social. Ok. Doutor Célio Mendes, advogado e diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, o IGDP. Obrigado pela participação. Deputado Fábio, é o IGDP que agradece aqui a oportunidade do espaço em estar debatendo esse assunto e levando à sociedade esclarecimento que nós julgamos ser tão importante e entendemos que a sociedade brasileira é carente dessas informações. Entendo que quanto mais informação a sociedade tiver, melhor ela pode planejar o seu futuro, porque o presente nós estamos vivendo, agora o futuro é incerto. Então eu acho que quem tem uma possibilidade, né, de garantir o seu futuro através da Previdência Social, ele estará muito bem amparado. E o que é direito, né, doutor? Não se discute. Se a pessoa tem direito, a melhor coisa que faça é ir atrás desse direito dele. É legítimo. É legítimo, exatamente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Uma boa noite. Até amanhã.